Sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu quero trazer um assunto que está aí em todas as redes sociais, nos jornais, nos sites de notícia sobre a queda da Pedra da Geórgia. Quem ainda não viu falar sobre isso? Todo mundo já viu falar sobre isso, sobre as pedras guias da Geórgia. Essa pedra ela foi construída em 1980, mas ela foi encomendada em 1979 e por um desconhecido que usaram até o sobrenome de R.C. Christian, um monumento da Geórgia que é conhecido como satânico americano e que alguns acreditam que é satânico mesmo. Foi parcialmente destruído em um ataque na quarta-feira, disseram as autoridades. O artefato explosivo explodiu por volta das 4 horas da manhã, perto de Geórgia, um local a cerca de 11 quilômetros ao norte de Elberton, disse Geórgia Bureau na investigação. O pessoal do gabinete do xerife do condado respondeu ao local ao descobrir de uma grande parte de um monumento foi destruída. As fotos mostraram que um dos 4 painéis de pedra do monumento de 42 anos foi arrancado. Vizinhos teriam ouvido a explosão. As pedras guia da Geórgia, com 19 pés de altura, foram erguidas em 1980 e foram uma fonte de mistério desde então. Foi encomendado por uma pessoa ou grupo desconhecido sob o nome de R.C. Christian. Em outro site eu vi falando sobre um grupo de fiéis. Fiéis ao quê? Ao propósito. Estas pedras guias, elas foram colocadas como um propósito de manter a população, a humanidade, em 500 milhões de pessoas. Então, quer dizer, se a humanidade já está perto de 8 bilhões de pessoas, então, quer dizer, acontece que as pessoas começaram a se entristecer com isso, se movimentar. As pessoas pensam assim, quem vai ser o próximo a ser executado? Quem será o próximo? E a gente vê aí essas combinações de acontecimentos sobre a humanidade. Logo então, há pouco tempo, essa mortandade que aconteceu através dessas coisinhas, dessas porções mágicas, das contaminações. Aqui nós estamos vendo assim uma outra pessoa em um site dizendo assim: em seguida, ele se move para o sacrifício humano e demoníaco, que é, quer dizer, o projeto da destruição do ser humano. Aspa, o sacrifício humano era uma forma de adoração demoníaca. Ainda estamos fazendo isso nos dias atuais, matando nossos nascituros. Fecha aspa. Diz ela quem? É uma mulher que participa lá das políticas dos Estados Unidos. Diz ela, enquanto um gráfico sobre o número de eliminados realizados em todo o mundo aparece na tela. São os mesmos demônios, os mesmos sacrifícios, o mesmo pecado. É apenas um tempo diferente, fecha aspas para ela. Então ela muda o foco para a nova ordem mundial. A insinuação que as pedras guias da Geórgia são uma mensagem da elite
adoradora de demônios, que secretamente governam o mundo quanto aos seus planos. Aspas. A nova OM está aqui e eles nos disseram que estavam chegando. Fecha aspas, diz ela. Logo após a notícia que as pedras haviam sido danificadas, em vez de denunciar a destruição de propriedade privada por um manifestante, o que é padrão para a maioria dos republicanos, ela surgiu e Deus derrubou a uma das pedras. Quer dizer, ela disse, atribuiu a Deus que Deus derrubou as pedras. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome dela. O nome dessa moça que disse isso. As misteriosas pedras guia da Geórgia sofreram danos significativos depois que moradores relataram ter ouvido um barulho estrondosa perto da localização. Isso aconteceu, foi dia 6 de julho de 2022. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome da moça. As pedras foram encomendadas em 1979 por um pequeno grupo de americanos leais por meio de um homem que usava um pseudônimo. Quer dizer, ele não queria se aparecer, não queria se mostrar, mas era um grupo leais. Então, leais ao quê? Ao propósito, ao projeto. E a empresa alega que tentou desencorajar o homem de prosseguir com o projeto, oferecendo um preço comicamente, assim, uma inflação bem alta, mas ficou surpresa ao descobrir que o indivíduo aceitou a cotação, quer dizer, o pedido alto em dinheiro. Ao longo dos anos, as pedras foram desfiguradas por várias vezes, muitas vezes por pintura, mas o ataque de quarta-feira causou o pior dano que o monumento já sofreu. Apenas 2 meses antes do ataque, uma candidata a governadora republicana chamada Candice Taylor postou um vídeo em sua conta no Twitter pedindo a demolição do monumento por meio de sua ordem executiva de número 10. Então, essa candidata a governadora pediu que fosse demolido e que fosse por meio da ordem executiva de número 10 para representar a queda dos 10 mandamentos da Pedra da Geórgia. Então tá aí essa informação, mas nós temos vários versículos bíblicos mostrando como Deus, ele... Aqui tem, olha, a foto Olha, a foto, que dá para ver, tá escuro, mas dá para ver, da matéria que as pedras eram consideradas satânicas. Aqui eu tenho outra aqui, olha lá, as pedras consideradas satânicas, e elas foram, então, ali parcialmente destruídas, mostrando, então, a destruição do projeto de redução populacional. E nós estamos vendo que em vários trechos bíblicos mostra o cuidado de Deus com a humanidade e que muitos às vezes não acreditam. Olha o Salmo 2, diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará dele. Então lhes fará na sua ira e no seu furor, e os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, recitarei o decreto. E o Senhor disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me as nações e te darei.
as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Tu esmigalharás com uma vara de ferro e os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juiz da terra, servi ao Senhor com temor e alegria e com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereças no caminho, quando em breve se inflamar sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então aqui este salmo está trazendo, então, porque diz que de Sião sairia as leis e perverteram tudo. De onde saem as leis? Sai do americano, sai dos Estados Unidos, sai de lá. As leis da humanidade estão regendo de lá. Se essas pedras estão sendo quebradas, com certeza a vara de ferro já está trabalhando, já está despedaçando como o vaso do oleiro, como o vaso de barro. Não foi quebrada? Eu vi um vídeo mostrando a explosão. Vamos então ver em outro texto que fala sobre Amós, aqui Isaías 14. Olha o que diz Isaías 14, do versículo 2 a 9. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que cativaram e dominarão os seus opressores. Então, assim, está revertendo, mudando a posição dos acontecimentos. Antes seriam, o povo, a humanidade seria cativa, como estava sendo cativa, mortes aos milhares, pessoas sendo aí dominadas por coisas que eles fizeram. E acontecerá no dia em que Deus vier e dar descanso ao seu trabalho, ao seu tremor e à dura servidão com que fizeram servir. Então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor? A cidade dourada acabou. Já quebrou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Então o Senhor vai proferir esse edito e vai quebrar o cetro desses que vivem dominando a humanidade, escravizando a humanidade. Já quebrou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante. Que praga incessante é essa, gente? São essas coisas que a humanidade está passando, é uma atrás da outra. E quem está fazendo isso? Aí ficam dizendo que é Deus, não é Deus não. Abram o olho, gente. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém possa impedir. Ninguém vai poder impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo. Muitos vão se levantar e vão jubilar, porque estão vendo a mão do Senhor sobre suas vidas. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Até as plantas vão se alegrar, porque já não vão ser mais danificadas por essa gente ímpia. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vinha, e despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba com o som dos teus alaúdes.
Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu que fazia maldade, trazias enfermidade, os vírus para atacar a humanidade. Tu dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono, e no meio da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te viram e te contemplaram, considerar-te-ão e dirão a este varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir soltos para suas casas. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado da tua sepultura como renovo abominável, como um vestido de mortos, atravessados à espada, aos que descem ao covil de pedras, como corpo morto pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Não vai ser nomeada para sempre. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e derraigarei de Babilônia o nome e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor. E reduzir-la-ei a possessão das corujas e as lagoas das águas, e varrerei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Então não tem para ninguém. O Senhor começou a fazer um movimento. Isaías 14, leia aí você também. Vamos ver outro texto. Olha o que diz Amós 9. Amós 9 diz assim, sobre também assim diz o Senhor, por 3 transgressões, os filhos vão ser também tomados. Aqui, olha, o versículo 12. Por isso porei fogo a Temã, e a eles consumirá os palácios de Borza. Assim diz o Senhor, por transgressões de Tiro, por 4, não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos seus irmãos. Por isso porei fogo o muro de Tiro, e ele consumirá os palácios. Então tá assim. Olha o que diz Amós 9. Eu li foi o Amós 1, mas aqui o Amós 9. Olha o que diz o versículo 1, parte B. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderes no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem os meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e elas morderá. E se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, dali darei ordem à espada para que os mate, e os porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos Exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá todo como um grande rio, e submergirá ao Egito. Ele o que edifica suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome.
Então, gente, tá havendo realmente um movimento, dá para perceber que há um movimento, porque essas pedras, as pessoas têm como um projeto satânico contra a humanidade. E Deus entregou a terra à humanidade, entregou a terra aos homens. Então não é possível que há tanta perturbação na terra. Olha o que diz Apocalipse, o capítulo 11, o versículo 18. E iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruíres o que destrói a terra. Então o Senhor está olhando, essas pedras foram planejadas para eles seguirem, é uma agenda para destruir a terra, para destruir as pessoas, porque se Deus trouxe a humanidade sobre a terra para lavrar, para prosperar na terra, e por que há tanta ganância de um grupo? Eles se alinham, né? Se alinharam para fazer esse tipo de coisa. E eles programam, projetam, tá vendo aqui que a palavra está dizendo? Que eles se embuteceram contra aos povos, matando a milhares com essas substâncias que tem vindo aí. Eu falo que a porção mágica, as pessoas não têm para onde correr, ou faz. E pensa que Deus não está vendo. Deus está vendo. E Deus vai usar pessoas, indivíduos, seres mortais também para agir. Assim como eles vão para... Aqui a palavra está dizendo que eles também vão perecer. Então, quer dizer, sempre vai se levantar alguém disposto para pelejar por você e por mim, pelejar. Deus vai dar estratégia. Deus vai dar pessoas que estão no poder, pessoas que estão empoderadas para fazer acontecer algo ao seu favor. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você goste, está baseado também na palavra, a palavra também trazendo aqui. E tem mais texto, gente, é porque não dá para gravar mais, só se eu abrir uma live. Aqui assim, olha, tem Isaías 14:9, Salmos 2, Apocalipse 11:18, Jeremias 16:19. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Jeremias 16:19, para ver o que está dizendo Jeremias. Jeremias 16:19. O Senhor, ó Senhor, fortaleza minha e força minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, e em que não havia proveito. Então, quantas pessoas sofreram com as mentiras? Se você não fizer, você vai para o inferno. Se você não fizer, e veio isso, e sempre esses ensinamentos vieram de onde? Dos Estados Unidos da América. É de lá que saem as leis. Veja aí, gente, vocês estão assistindo, todas as pessoas estão fazendo isso. As leis estão olhando para lá. Se lá faz uma coisa, eles trazem aqui para o Brasil. Se lá eles fazem algo, a corte lá fez algo, eles trazem também para aqui. Lá a Câmara Federal fez isso, eles também querem trazer para aqui, porque eles querem unificar os estados, os países com o mesmo propósito, o mesmo pensamento. Então, se isso é ruim para a nação, isso vai ser ruim para todo mundo. Então vamos orar, pedir a Deus que Deus derrube mesmo essas pedras, porque não há pedra sobre pedra que não seja derrubada. Até a pedra da Geórgia foi derrubada. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo.